Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Janelas Abertas. E hoje a gente está aqui com Álvaro Hazuki, que é o cenógrafo da exposição Semana de 21 aqui do Instituto Arte de Cultura. Bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada por participar desse projeto do Arte Educativo. Álvaro, o Janelas Abertas é um projeto do Arte Educativo e a gente convidou para falar do seu trabalho, da sua experiência como cenógrafo, né, de exposições. E no episódio anterior, quando a gente introduziu o assunto arte contemporânea, a gente pediu para a audiência mandar algumas perguntas para você. Antes disso, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco do seu trabalho. Tá bem. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Álvaro Hazuki, eu sou arquiteto e trabalho com um projeto de exposições. Acabei me especializando, eu venho de uma formação de arquitetura e por um acaso me convidaram para fazer uma exposição, isso já faz tempo, em 1996, uma grande exposição que virou referência até hoje. Lançou vários artistas que hoje estão aí também na exposição. O Ives Baeta, de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, ele perguntou: o que você pensa para montar a espacialidade de uma exposição? Bom, uma exposição ela pode chegar para a gente de várias maneiras, né? Você tem, às vezes um artista pede para desenhar uma obra com ele que vai em algum lugar específico, então tem uma demanda específica, sempre respondendo a uma demanda. Pode ser uma instituição, como o projeto da Bienal, que nós fizemos duas edições, chega a uma questão curatorial. E não existe lista de obra, e a gente tem que lidar com essas questões da curadoria e que se articulam, que reagem ao espaço onde vai ser exposta. Então, depende muito de como a exposição chega, mas tem questões específicas do trabalho, questões conceituais do artista ou do curador e questões arquitetônicas do lugar onde ela vai ser apresentada. Certo, legal. Agora uma pergunta do Bruno Faria, ele é de Ribeirão Pires, São Paulo. O quão colaborativo é o seu trabalho com os artistas e com a curadoria e como foi especificamente para a exposição Semana de 21? Eu trabalho diretamente com os curadores e com os artistas. Depende da exposição, é diretamente com os artistas, ajudando eles a desenvolver uma ideia. Às vezes a ideia já vem pronta e a gente só coloca ela num espaço que faça sentido. Eu já tive experiências como artista, a gente fez a exposição dela no Rio. E uma parte da exposição, que tinha umas projeções, nós sugerimos de usar, por exemplo, o retroprojetor, que é uma técnica antiga, e aquilo virou uma outra exposição. Então, pode funcionar também dessa maneira. Nesse caso, também como ocorre muitas vezes, o artista, que é o curador, já veio com uma ideia formatada na cabeça, ele já sabia o que ele queria, inclusive como desenhar esses displays. Então, foi só dando um suporte arquitetônico para ele para realizar esse desenho da forma como ele imaginou. O Thiago Franco, de São Paulo, escreveu: fiquei pensando se ele, como cenógrafo de uma exposição, percorre o mesmo caminho para uma cenografia de um espetáculo. Considerando que cada um tem o seu processo, será que você poderia contar por onde você começa a sua pesquisa? Olha, eu tenho muita experiência na área de exposições e alguma experiência na área de cenografia e teatro. Eu poderia dizer que eu raciocino sempre da mesma maneira, ainda que os produtos, os objetivos sejam diferentes, mas a forma de construir um pensamento a partir de dados que chegam, no caso do teatro tem o roteiro, o diretor, como ele está pensando em construir o espetáculo. O dado ali é específico, mas a forma de reagir a esse eu acho que é sempre a mesma. E ela é transmitida através de um desenho que vai se construir depois. O José Minerini Neto, também de São Paulo, ele diz que quando vai a uma exposição, ele entende a cenografia como uma narrativa, uma história sendo contada, né? Qual narrativa a sua cenografia conta nessa exposição? Eu não consigo ver dessa maneira, assim, né? Não sei muito bem o que ele entende sobre isso. Existe um discurso, não exatamente uma narrativa.
que nesse caso está muito ligado à ideia da curadoria, como esses painéis reagiram a esse espaço tão complexo dessa casa, né? E como o artista pensou em construir as relações entre os trabalhos. Eu acho que é muito mais por aí, o discurso é entendido de uma maneira muito ampla, assim, né? Como um raciocínio. A Amanda Filgueiras, de Mauá, perguntou o seguinte: qual foi o maior desafio da sua carreira? Olha, como eu falei, eu venho de uma formação de arquiteto, trabalhava com um escritório de arquitetura, fazia casas, reformas. E a primeira exposição que eu fiz talvez tenha sido uma das questões mais marcantes por várias razões. Primeiro porque eu me diverti muito, foi um grande prazer fazer isso, foi uma descoberta. Né? Acho que eu tive muita sorte de ter encontrado isso. Mas era um pânico, porque eu abri o jornal e estava lá a data de inauguração. E isso, para mim, na minha experiência de arquiteto, não existia. As obras paravam, continuavam por razões inúmeras. Só que eu entendi logo, a fazer essa primeira exposição, que ter data para abrir é a melhor coisa que existe, porque todo mundo sai correndo para chegar naquele lugar, para fazer da forma mais perfeita. Então, para mim, talvez o desafio, cada projeto tem o seu, mas esse foi muito marcante nesse sentido, foi uma descoberta. Álvaro, e o que você aconselharia para quem está começando nessa área? Olha, é difícil dar conselho porque a experiência de cada um é muito pessoal. Na minha época, quando comecei, eu comecei muito por acaso. Um amigo me convidou, não existia possibilidades como hoje em dia. Eu, por exemplo, hoje tem curso, eu sou professor na escola da cidade e dou uma disciplina eletiva sobre arquitetura de exposições. Agora, se fosse começar hoje, talvez eu procurasse as grandes exposições, as instituições, para tentar trabalhar como monitor, por exemplo. Porque nesses lugares eles fazem uma formação de monitor. E a partir daí você vai criando a sua rede de trabalho, até que um dia você consegue. Eu acho que talvez esse seria o melhor caminho. Assim. Porque quem começa em qualquer área não tem experiência exatamente. Tem a sua experiência pessoal. É uma forma de você se formar. Legal. Entrar no métier. Legal. Obrigada, Álvaro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Ótimo. E agora fechamos essa janela, mas queria convidar você para nos ajudar a abrir a próxima e enviando perguntas para o nosso próximo convidado, que será o Dude Maia Rosa, que é um dos artistas que está com obras aqui na exposição Semana de 21 no Instituto Arte. Então escreve para a gente nos comentários, manda sua pergunta e até a próxima!